Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Vamos, coragem, meu irmão, prossiga sem hesitação. Avante em sua caminhada, continue a sua jornada. Não pense no que já passou, o hoje começa agora. Com otimismo a qualquer hora, você já se libertou. Com otimismo a qualquer hora, você já se libertou. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, uma expressiva mensagem dada por Árvore, em Árvore, no capítulo 2, da expressiva mensagem de 1863, pelo espírito da Rainha da França, na qual, entre outras coisas, a cena declara a comunicante: Rainha eu fui entre os homens, em rainha pensei chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser ali recebido como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e o desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e da grandeza de tão avidamente buscando na terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunte o que foste na posição que ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Em contrapartida, em O Céu e o Inferno, dentre outros ensinamentos, encontramos este legado pelo espírito Bernardin, dado em Bordeaux, em abril do ano de 1862. Sou o espírito esquecido há muitos séculos. Vivi na terra em miséria e opróbrio. Trabalhei sem descanso para dar a cada dia à minha família um pedaço do pão insuficiente. Mas eu amava o verdadeiro mestre, e quando aquele que me sobrecarregava na terra fazia aumentar o meu fardo de dores, eu dizia: meu Deus, dá-me força para suportar este peso sem lamentar. Como estamos a ver, mais perto da felicidade, anda aquele que admite ser a genuína prática do bem, a única porta que nos abre as portas do céu interior de paz e de alegria. Mesmo antes da morte chegar, céu este representado pela consciência tranquila do dever bem cumprido por amor ao próprio bem. Então vamos lá, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento, rogar a Deus e agradecer por essa oportunidade, desse trabalho, desse encontro, dessa nossa reunião, pela ajuda que recebemos dos nossos irmãos amigos que se encontram lá na nossa casa, do Divino Espírito Santo, que todos esses irmãos possam estar juntos de nós nesse instante, orientando a todos nós as nossas colocações, os nossos pensamentos, principalmente, os nossos sentimentos, e que possamos fazer desse encontro, dessa noite, um encontro de ternura, de fraternidade, de amor e de conhecimento. Ampare a todos nós, Pai querido, que precisamos da tua ajuda. Ampara os nossos irmãos desencarnados recentemente, os nossos irmãos que ainda estão no mundo espiritual e que não conseguem entender que estão ainda na Terra, sem conseguir sair desse encanto que nós ficamos quando aqui permanecemos, mas sabemos, Pai, que a nossa vida verdadeira está por vir, e dos nossos irmãos que já se foram, que eles possam ser ajudados, ser amparados, ser recebidos pelos irmãos de luz, que os faça caminhar na sua verdadeira vida, para a sua verdadeira felicidade. Ampara todos nós que precisamos, a essa nossa irmãzinha que Lúcia colocou nesse instante, que ela seja nesse instante assistida pelos irmãos de luz, que possa encontrar alguém, alguma pessoa que o ajude, que o traga de volta, que ela possa se refazer e possa se tratar e se curar, fisicamente e espiritualmente. E todos os irmãos que se encontram em necessidade, Pai. Nós pedimos a tua ajuda e a tua proteção. E fique conosco hoje, agora e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Hoje é o 34. Quem vai ler? Hoje é o 34. Deve ser Vitor Gonçalves, né? Quer ler, Vitor Gonçalves? Vitor Gonçalves. Passou a Não, bola Vitor para Gonçalves não quer ler. Eu vou ler no lugar dele. Cláudia Dias vai ler. Cláudia Marques. Então tá, Cláudia Dias, por favor. O Cláudia Dias vai. Singularmente se equivocaria quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Fatos foi que chegamos à teoria. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. Desculpa, gente. É certo que para isso tivemos que nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Mas, pois que os fatos nos serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhes contestássemos a importância, sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecidos de todos. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para determinar a convicção, que uma explicação prévia, pondo termo às presunções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Tão verdade é isto que em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem as experiências correspondido ao que esperavam. O inverso se dará com as que puderem compreender os fatos, mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não se lhes deve pedir o que não podem dar. Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só os coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de apreenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicadas, que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes dessas noções perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. É muito interessante que nesse pedaço ele faz um apanhado, só um minutinho, filho. Ele faz um apanhado de tudo que foi falado anteriormente, né? E mostra realmente, é claro, gente, a gente sabe muito bem que os espíritos não permitiriam, né, que esses fatos viessem à tona se ele não tivesse uma finalidade útil futuramente dentro do estudo. Nosso olhar é sempre muito curto, né? E eles falaram aqui que uma coisa, para quem estuda, uma coisa completaria a outra. Só que a diferença é que quem fosse apenas buscando o fato, ao observá-lo, ele não sabe o processo que envolve aquele acontecimento. Então, como ele disse, se fossem 10, 9 poderiam sair ainda mais incrédulas e outra, assim, porque não tiveram o conhecimento prévio do que faz com que aquilo aconteça. Então, aí, eles falaram por isso que eles admitiam somente nas reuniões experimentais deles as pessoas que tivessem o preparo suficiente de
entendimento para saberem que se alguma coisa daquelas ditas, prometidas para aquela noite, não viessem a ocorrer, é simplesmente porque os espíritos não estão à nossa disposição. E sim, obedecem ao ritmo de acontecimentos planejados por eles e não por nós. Então, isso é muito interessante se a gente trouxer para hoje, para os nossos dias, e a gente fizer essa comparação com algumas reuniões nossas, em que não é permitida a entrada de pessoas que já não estejam dentro do estudo ou que não estejam envolvidas nesse pensamento, porque elas vão ali apenas para fazer uma observação de coisas que elas não têm uma fundamentação, uma base. Às vezes a base é muito rasa, não tem aquela fundamentação para saberem, não, aquilo acontece por esse motivo, então vai ser apenas para matar a curiosidade. E como nós sabemos que a casa espírita não é lugar de se matar curiosidade, e sim de fazer a caridade e aprender, aí hoje a gente sabe, entende, e se a gente para pensar, gente, tem gente que não entende, porque que não pode ir numa reunião que a gente fala, não, gente, não é assim, você não pode ir entrando. Quantas pessoas que às vezes já frequentam a casa, já frequentam os estudos, quer dizer, estudos não, mas já frequentam a casa há um bom tempo e vinham com essa pergunta. Estou com determinado problema, elas queriam levar muitas vezes a pessoa que estava sofrendo pelo problema para participar das reuniões de desobsessão. Isso há muito tempo e vai acontecendo ao longo do tempo e de vez em quando chega uma pergunta dessa. Mas a pessoa que está sofrendo o processo obsessivo, ela não tem que vir? Não é melhor ela estar presente? A gente já recebeu essa pergunta de frequentadores da casa. E a gente fala, não, muito pelo contrário, não tem condição nenhuma. O tratamento dessa pessoa é o passe, a água fluidificada e o estudo, até que ela possa fazer parte realmente, se for o caso. Então, isso aí serve para o tempo antigo, do tempo onde eles escreveram uma obra, como serve para agora. É só a gente fazer uma ligeira modificação. Verdade. Quem vai mais falar? Alguém mais, gente? Se não tiver, alguém for falar, alguém pode ler? Vou ler, Lúcia. É o número 35, né? Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Aí ele vai aconselhando a gente estudar as obras básicas, né? As obras mais importantes da doutrina. O que é o Espiritismo? É uma obra, né? Essa brochura, de uma centena de páginas somente, contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor aprender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar ao seu alcance. Aí se encontram, além disso, respostas às primeiras questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Essa primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Entendeu? Então, é a primeira obra, né? E é interessante que as pessoas que queiram começar na doutrina já tenham essas primeiras noções, né? Para não cair nessa questão anterior, como a Cláudia colocou, de querer começar as coisas de trás para frente, do final para o começo, né? A gente tem de começar do início e ter paciência e perseverança para poder entender e devagar conhecendo as obras que foram sendo indicadas, né? Nos horários que as casas, né, têm disponibilidade das pessoas estudarem determinadas obras, que com certeza chegarão aos outros. Que a doutrina espírita não é aquela coisa que você estala o dedo e já está sabendo tudo e está podendo fazer tudo, né? Tem que ter um tempo para nós. E a segunda é o Livro dos Espíritos, que é interessantíssimo também, né? Contém a doutrina completa
como a ditar os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem e a iniciação do conhecimento da natureza dos espíritos e dos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. E a gente observa no Livro dos Espíritos que realmente é um relato de toda a doutrina, né? A parte profunda da doutrina, a gente encontra o início, né, do estudo, do conhecimento, aí no Livro dos Espíritos. Aí é claro que existem muitas obras, né, de autores que a gente respeita e conhece e gosta de estudar, que às vezes, assim, coloca outras, né, outros exemplos, colocações, outra dissertação, que às vezes ajuda a gente a entender melhor, né, esmiuça mais para a gente. Aí é bom a gente ver também. Mas o Livro dos Espíritos, ele é o suficiente, ele esclarece tudo, é a base da doutrina. Pelo menos eu acho que é assim que a doutrina nos aconselha, né? O terceiro, o Livro dos Médiuns, destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhe conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia tanto para os médicos como para os evocadores, e o complemento de O Livro dos Espíritos. Olha a importância, né, de estudar em sequência, né, orientado por quem já estudou antes de nós, porque existe, né, e receber a orientação desses irmãos, estudar assim em grupo, como nós estamos fazendo agora, né, que ajuda, porque um vai ajudando o outro, vai complementando. Quem já leu alguma coisa, que já enriqueceu mais, ajudou a entender, passa para os outros. E assim nós vamos vivendo. Se é esse o objetivo de quem se dedica ao estudo da doutrina, com seriedade, quer seguir, quer ser espírita, não quer só ficar fazendo pergunta curiosa e procurando saber aqui e ali, como se fosse uma brincadeira a doutrina espírita. É uma coisa séria que precisa de um comportamento sério da gente e bem centrado para que a gente possa realmente entender e se interessar. Todo mundo, quando começa a estudar e tentando aprender mesmo com convicção, fica realmente imbuído no estudo. A gente percebe que às vezes são poucas as pessoas, né? Poucos de nós ficam, porque realmente precisa de paciência, precisa de dedicação, precisa de ouvir bastante. Todas essas coisas para poder a gente permanecer na doutrina espírita e entender, porque a gente só consegue gostar de alguma coisa quando a gente entende e a gente conhece, senão a gente só sabe criticar e apontar o dedo e procurar problema, né? Em vez de procurar ajuda, né, e conforto. Aí vem o quarto, que é a Revista Espírita, né? Variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados, que completam o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhe, no certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém mais proveitosa será, e sobretudo mais inteligível, se for feita depois de Um Livro dos Espíritos. Está vendo que coisa interessante? Isto, pelo que nos diz respeito, os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. É o que eu falei, né? A gente procura outros autores para enriquecer mais, né? Deve mesmo ler o pró e o contra, as críticas, como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar com comparação. Estou lendo mal, estou lendo com uma vista só, que a minha vista está muito doendo, muito inchada. A outra, à direita. Por esse lado, não preconizamos, nem criticamos obra alguma, visto não queremos que de nenhum modo influenciar a opinião que dela se possa formar, trazendo nossa pedra ao edifício, colocando-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca no leitor separar o bom do mal, o verdadeiro e o falso. Aí o que a gente faz? A gente soma, né?
trazendo a nossa pedra ao edifício, colocando nas fileiras. A gente soma o nosso conhecimento, soma as coisas que a gente já viu, soma uns com os outros, e até mesmo com outros irmãos que não são da nossa religião, que não frequentam até, mas às vezes têm um conhecimento, né? Bom, talvez até mais do que o nosso. A gente troca com essas pessoas e soma conhecimento, soma experiências, ouve as coisas, revista, né? Lê a revista e acrescenta. E então, dessa forma, a gente vai amadurecendo e vai, com certeza, aceitando todos os ensinamentos da doutrina e realmente praticando da maneira correta, da maneira como a gente estuda e sabe que deve ser feita. A gente, nessa questão 34 aqui, eu achei mais ou menos assim, é importante também que a gente entenda um pouco antes, conheça alguma coisa da doutrina, antes de começar a ser espírita, ou espírita que eu quero dizer, frequentador das casas, né, e querendo esmiuçar bastante, é bom que se leia mesmo todas as coisas, que as pessoas nos orientam, escutem as pessoas, o passado do espiritismo, inclusive o passado do espiritismo na nossa própria cidade, na nossa própria família. Isso tudo vai ajudando, a gente conhecendo o passado, vai ajudando a gente a entender aquilo que a gente quer aprender no presente, né? É uma verdadeira história. A gente procura entender o que aconteceu antes com pessoas confiáveis que nos contam e sobre o espiritismo, e com isso fortalece o nosso respeito, a nossa vontade de aprender, e a gente vai seguindo na doutrina, procurando estudar melhor. Pelo menos comigo foi isso que aconteceu. Quando eu fui para a doutrina espírita, eu já fui, muita coisa já tinha ouvido e sabido e lido de muita gente, de muita coisa, inclusive até romance e tudo mais. Muita coisa, então você já tem. Aí você vai porque você está com interesse de aprender melhor, de, né, identificar mais, de ver mais a fundo e realmente se interessar e tentar a ser um espírita, né? Pelo menos razoável, né? Que não seja boa, mas que seja razoável, ou pelo menos que se esforce, que esteja lutando para melhorar, que é o nosso verdadeiro objetivo, né? É mais ou menos isso, né, Lúcia? Ok. As obras de arte, né? Oi, minha filha. Quando Então, eu dava, quando eu dava aula de evangelização para a criançada, eu tinha essa mania de fazer uma excursão na casa espírita. Nas primeiras semanas de aula, vamos fazer uma excursão. Aí levava em tudo quanto era sala, explicava tudo que acontecia ali em cada uma delas, mostrava as obras, mostrava a capa, tudo pequenininho, né? Mas eu mostrava as capas, eu dizia para que era, e fazia eles manusear, sabe? Pô, mas eu arrumava depois. Então, fazia uma excursão para ter uma noçãozinha dos livros, né? Do que estava esperando eles. Muito bom. Botava tudo, cozinha, despensa, tudo, falava de tudo. Saía em fila mesmo dentro do grupo, mostrando as coisas, sabe? Eles aí já pela capinha já identificavam. Esse é o Evangelho, esse é o Livro dos Espíritos, entendeu? A gente estudava aquilo ali, porque eles estavam muito pequenos, né? Mas eles tinham noção do que estava fazendo ali dentro, né? Com a casa daquele tamanho, com um monte de livro, e eles entrariam igual ceguinho, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer isso agora com os grandinhos também, quando chegarem à nossa casa, né? Fazer essa excursão. Mostrar, porque as pessoas, tem gente que vai lá na casa espírita e nunca entrou, e nunca saiu do salão, nunca entrou, foi na sala de passe só para tomar passe, não sabe como que funciona com a criançada, não sabe na nossa cozinha, ali na despensa não sabe o que existe ali, o que nosso quintalzinho, não sabe nada. Então, é bom que as pessoas conheçam, para você familiarizar com o espaço que você está, né? Isso vai trazer uma consulta para a gente entender melhor. A doutrina que não é fácil, não. Não. Eu queria falar e eu interrompi, desculpa, Alexandre. Não, assim, com relação até agora a conhecer a casa, eu mesmo, Alexandre, que acho que somos os mais novos, né, da casa, assim, eu também só fui entender um pouquinho mais o todo da casa depois da pandemia mesmo, né? O próprio trabalho da Barra, quando eu comecei a acompanhar a Lúcia, na verdade, o trabalho da Barra eu nunca acompanhei, né? Mas conheci a casa da Barra, a necessidade de ir lá levar as coisas. Então, eu não conheci o todo, né? Não conheço tudo ainda. Então, é importante isso que você falou dessa excursão, da gente se apresentar. Quando você muda de uma casa, né? Você compra uma casa ou aluga e tal, ou que seja, e você chega, bota suas coisas de casa e sai para a rua, vai ver outra coisa. Volta no outro dia e passa dias e mais dias, você não entra, não faz uma excursão na casa.
não verifica se tem uma porta quebrada, né, se aqui vai ventilar, se não vai, como é que funciona isso aqui, o que móvel eu posso botar aqui, opinião, né? É para você se sentir em casa, para que a gente possa se sentir em casa. E os objetos da casa, se sentir com os seus. Que a gente reclama muito que as pessoas não pegam livro, não lê, mas porque não tem identificação com as coisas. Se eles verem os livros, ver que você está ali na frente, lendo uma página, tentando colocar alguma coisa para todo mundo ali, depois eles encontrarem aquele livro, né? Ali a gente ainda tem, graças a Deus, a sorte que eles recebem o livro para ler junto com a gente, né? Mas tem muitas outras obras de trabalho que eles não participam, a maioria não participa, não conhece nem a obra, não sabe nem como é que é a capa, né? Então, bom, eu invento umas doideiras, sabe? Que só eu para aturar, eu para me aturar já é difícil. Foi bom. Mas nesse item que a gente estava lendo aí, né, ele fala do método, e aí esse passo a passo que ele dá aí, né, para a gente entender, eu entendi que é isso, né, o método, ele dá essa dica, né, o livro o que é o Espiritismo, aí depois o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, a revista Espírita, né? Então, assim, se a gente faz esse apanhado e lê isso para poder entender sobre o método que ele apresenta aí, né? E a revista Espírita, eu até então também não tinha assim, como que eu acesso as revistas espíritas que são tão antigas, tal? Aí no site da FEB a gente consegue acessar todas elas, né? E complementar a leitura. Aí quando eu também achei interessante a dica de ir lá no site. É isso que faz a gente amadurecer para as coisas, né? O contato que você tem, a intimidade que você tem com a casa, com o material da casa, com as pessoas da casa, com os livros, né? Você tem que fazer como se fosse a nossa outra casa. A gente sempre diz, isso aqui é como se fosse a minha casa, mas é bom que todo mundo sinta isso. Não sente só ali, como passa, dá boa noite, vai embora. E nunca puxou uma portinha para ver o que tem do outro lado. Deve pensar até que tem espírito, né? que acontece alguma coisa. Então, essas coisas eu acho bacana que a gente faça, que não está escrito em lugar nenhum para a gente fazer, né? Não está em orientação nenhuma, em programação nenhuma, mas, de repente, você pensa em uma coisa que pode ser útil, eu chamo isso de ensino ocasional. Quando você está falando alguma coisa que vê que é a hora de você falar uma outra, você larga aquilo que você está falando e faz aquilo que a hora precisou, né? Porque na hora que vem o interesse, é a hora que todo mundo vai aprender, né? Então, quando a pessoa começa a interessar e não entende, aí você ensina naquela hora, mostra naquela hora, sai da programação, né? E ensina naquela hora. Isso aí, bom, né? Assim que eu aprendi um pouco. O Niri, com o pessoal aqui do Pedro também, sabe? Evangelização, que eu frequentei aqui com eles. Estudei aqui com o Niri. Fazia uma fofoca danada aí desse Pedro. Respondia quando era coisa que vinha na minha cabeça, sem saber, que eu sempre gostei de ser metida. Aí respondia na hora que não era para me responder, errado. Olha, paguei cada mil, ainda pago. Nada disso. É isso aí, gente. Desculpa aí a brincadeira, tá? Brincadeiras à parte, mas eu estou falando é sério. É porque eu sou assim mesmo, você me perdoe. Com Cristo viajar no coração. Vamos lá, vamos continuar. Já li também um pouquinho. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar, no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental. Como chama generosa,
de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Vou ler aqui o que é a epífise. Tem um comentáriozinho do aqui, eu vou ler, tá? É uma pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha, localizada entre os dois hemisférios cerebrais, cujos hormônios regulam as reações do organismo à luz e à obscuridade, desempenhando importante papel no sono e no controle das atividades sexuais, o mesmo que glândula pineal. Uma importante glândula, né? Assim, eu estudo pouco ainda, mas eu lembro que no curso também o Elcio falou sobre essa glândula e a importância que ela tem. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de dedicação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário perguntou: posso improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer, agora, que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa, deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral. O orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano.
Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, que é um corpúsculo Denis. Vamos ver o que é isso. São pequenos glânulos basófilos localizados no citoplasma das células nervosas, constituídos pelo retículo endoplasmático rugoso, estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. Então, a perda do tigroide, que é esse corpúsculo, né, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos, e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimos de energia para que se verifique acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem mortal, filho de Deus eterno. Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre, em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo, que se regozija com as bênçãos do trabalho, e dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco.
Quanta preparação que tem que ter, né, para estar lá, né? Quanta coisa acontece, o médico já é preparado desde o... Para escrever, o nosso corpo, por isso que fala, e não falar, que são tantos livros que a gente se perde onde foi lido, né? Tanto o próximo vai falar só da epífise e da importância que essa glândula tem, que é a nossa glândula de comunicação. E é muito interessante a gente observar. O nosso organismo, se você, por alguma forma, ou você pede, ou você é imposto a você a condição do trabalho mediúnico para o acerto das suas dívidas no futuro, o seu organismo ele vai ter algumas modificações. Todo esse trabalho, ele foi feito, de fato, ele é agora como se quando o médium entra no trabalho a qual se propôs, é como se relembrasse as coisas que já foram mexidas. O homem, nós somos uma máquina. E a cada um de nós somos preparados de alguma forma para a carga de vida que nós vamos ter. E se nós vamos pedindo a mediunidade como resgate das nossas faltas, esse preparo aí, a gente vê como que o nosso equilíbrio é importante. Hoje, a medicina de hoje fala no equilíbrio do corpo físico, trazendo o equilíbrio do espírito. Mas, de fato, é o contrário. O equilíbrio do nosso espírito traz o equilíbrio do nosso corpo físico. Então, a mediunidade, ela também, quando é tratada com esse respeito, porque falou uma frase muito interessante, a criança que brinca dentro da casa e gasta e não faz ideia do que é feito para que ela possa viver. E a gente também não faz. Mesmo que a gente leia, e de vez em quando, se cada um de nós formos parar para pensar num dia de trabalho desses, aí a gente vai percebendo algumas coisas, algumas diferenças, ainda mais quando a gente faz parte de uma equipe mediúnica, das diferenças desse dia. A sensibilidade maior, enfim, quando eu digo sensibilidade, a sensibilidade em tudo. Até no nosso olfato, na nossa audição, nós ficamos diferentes, mas a gente tem que se propor aquilo. O trabalho mediúnico é muito sério, por isso a questão sempre de uma pessoa entender que mediunidade não é um prêmio. Eu nunca acho que mediunidade não é um prêmio. A mediunidade é um sacerdócio, né? Uma coisa que a gente tem que ter, quanto mais a gente estuda, mais respeito a gente tem que ter pela mediunidade que tem, seja ela qual for. Existem muitas diferentes e pelo trabalho que a gente deve fazer. O respeito, porque o trabalho, a gente vai ao longo desse livro vendo o trabalho imenso que os espíritos têm com a gente. Para uma pessoa só chegar a uma casa espírita e fazer o trabalho ali, ele vai conseguir atender um irmão. Tinham 6 que precisavam de atendimento e queriam deixar uma mensagem familiar, um consolo, mas os médiuns não estavam preparados para isso. Porque muitas vezes a gente se coloca em outras situações, esquece a mediunidade, chega lá e quer ligar uma chave. E não é assim, né? A gente, como ele perguntou aqui, ele pode simular esse momento, chegar ali do nada, sentar. Não é assim. Ele não vai chegar e vai simplesmente começar a escrever, não é a vontade dele. É o organismo dele que vai ser preparado naquele dia, o contato com o irmão e a ajuda dos espíritos que vão magnetizar aquele médium para que ele possa ser um bom comunicante. Então, a gente tem a nossa cota de responsabilidade e a parte que cabe à espiritualidade é muito maior, não tem nem comparação, né? A gente precisa estudar mesmo para a gente dar valor. Ô, Cláudio, acho que aqui na Terra nenhum aparelho permite essa visão interna do organismo de ninguém com tanta clareza, né? Por isso que a gente tem que reconhecer que as coisas vêm de lá para cá. A gente, às vezes, pega um aparelho, né, uma tecnologia, uma coisa, acha que está fazendo sucesso. Já era conhecido, veio de lá para cá.
Porque a perfeição, né, o conhecimento que você tem aqui é de que é tudo muito mais profundo do que um simples exame que você faz para descobrir uma coisinha. O homem, a ciência humana, só consegue distinguir uma coisinha de nada, mas olha quanta coisa é vista dentro de um organismo de uma pessoa, através de um médium, né, que tem um trabalho desse, né, o poder de um trabalho desse. É o trabalho, né, que vão até a casa espírita. Durante a quarta-feira, principalmente, nós vamos ter aqui, nesse livro, acho que tem, sobre as reuniões de tratamento. A nossa reunião de tratamento também recebe, muitas vezes, muitos equipamentos muito delicados que vêm, eles são colocados na nossa casa, às vezes eles ficam lá depois do trabalho. Por isso, esse cuidado, muitas pessoas acham, isso é bobagem, é demais. Os nossos olhos são cegos, gente. Eles levam, ele vai falar aqui, a vidraria, os medicamentos, aparelhos, como você fala, aqui na Terra a gente só vai ver daqui a 50 anos. Quando eles trazem para cá, aqui vai ser visto daqui a... A gente não faz nem ideia de quanto tempo. Muitas vezes eles falam, olha, estamos trazendo hoje uma aparelhagem diferente para tratar de um doente tal que foi ele receber aquele tratamento. Então, eu sinto um respeito muito grande pelo trabalho deles por conta desse amor que eles têm por nós, né? Para eles é muito difícil trazer esse equipamento, encontrar as energias para que esse equipamento funcione aqui desse jeito. E nós, às vezes, com o nosso comportamento, com a nossa fala, com o nosso arrastar de cadeiras, com o nosso abrir porta, a gente danifica um equipamento desse teor, por causa da nossa falta de educação, vamos dizer assim, a nossa falta de educação mediúnica. A gente entra sem saber o que a gente está ferindo, né? A gente abre uma janela de uma maneira, né, brusca, você não sabe o que você está ferindo ali, que você está atingindo. A sensibilidade é muito maior do que a nossa. Então, o mínimo barulho, o mínimo movimento que você faça vai atingir muito mais aos espíritos, às vezes o espírito até enfermo estão ali, né? Do que a gente, materialmente falando, né? Você dá um tapa num braço, é uma diferença muito grande do que encostar num braço de um espírito que está sendo, ou que está em trabalho, ou que está recebendo também, né? De qualquer maneira, é muito sério isso. E a gente fica se achando que tudo a gente inventa, né? Tudo, a ciência inventou, você não inventou nada. Não inventa nada, já está tudo inventado. Há muito tempo. Quando a gente chega só aqui, eles descobre. Quando chega aqui, eles estão carecas de usar lá. Né? Pois é, isso que eu quero dizer consigo. Estão mais que sabido, né? E nós achando que a gente descobriu, não sei quem descobriu, não sei o quê. Descobriu sim, porque estava lá, foi lá e descobriu. Mas não estava inventado, não foi ninguém que inventou. Né? Tudo foi feito sempre. Tudo de tudo está feito sempre. E aí nós temos uma eternidade para descobrir, né? Para cada hora descobrir uma coisa, o ser humano. O ser encarnado, né? Não importa de que maneira, né? O ser espiritual também, né? Que a gente... Eu penso que também no mundo espiritual continua se descobrindo também, né? As pessoas que têm os espíritos capacitados para isso continuam o trabalho no mundo espiritual da mesma forma, mas descobrindo sempre, né, o que já está feito. Talvez, Valquíria, eles venham trazendo, por exemplo, dos mundos superiores, né? Eles já vão trazendo coisas para os mundos mais atrasados, né? Dos mundos mais adiantados, eles vêm trazendo as coisas que lá existem, porque vai chegar um tempo que para eles não existe muita coisa, não existe doença, não existe nada dessas coisas, então não há essa necessidade. Agora, o tratamento, a gente conhecendo, como a Alessandra falou, descreveu nesse livro, ele é muito médico, que eu falo, ele é científico demais. Então, essa descrição que você trouxe dessa parte da glândula e tal, o funcionamento de todo o órgão nosso, de tudo que
tem no nosso corpo, ele tem um funcionamento para aqui, né, para a nossa vida na Terra, mas ele tem em paralelo um funcionamento espiritual. Cada órgão do nosso corpo tem uma função que é para o espírito e não é para o corpo só. De filtrar, esse filtra. Sim, ele filtra energias negativas e aqui ele filtra o sangue, vamos dizer assim. Então, até os nossos órgãos e todos os nossos órgãos internos, eles não estão ali porque a Deus achou bonitinho, deixa eu colocar. Em alguns mundos mais adiantados, alguns órgãos já não existem mais. Não são mais necessários. Né? Vamos dizer, não existe baço. Não existem porque eles não têm função nesses mundos. Até então, nós perdemos o nosso, a gente continua vivo. Até o nosso corpo obedece ao planeta, obviamente, que a gente está vivendo. Para mundos mais adiantados, corpos mais vazios, vamos dizer assim. É uma essência, é só uma essência, né? Agora, a gente vai estudar aí para frente, as glândulas, vai ser muito importante, né? Deve ser muito interessante. O funcionamento das glândulas, né? Essa epífise, por exemplo, né? Até para a aplicação do passe, para tudo, é importante que todo mundo estude. E aí entenda, né, o funcionamento, para poder ver como que vai agir, como que vai trabalhar na hora que vai vibrar, né? E na dúvida, Valquíria, que a pessoa fala, tem a técnica do passe, né? O passe tem a técnica, tem vários, mas ele sempre fala, olha, na dúvida, a mão sobre a cabeça. Ali é distribuído o restante. Né? Vai espalhar toda a energia. Né? Para você, às vezes, não estar fazendo uma série de movimentos que você pode estar fazendo de uma maneira errada, coloque a mão sobre a cabeça da pessoa que vai receber o passe, que ali será distribuído para a parte do corpo que está necessitando mais. E toda a energia. É tão perfeito que uma glândula funcionando mal, tudo funciona mal na gente, né? As obras de André Luiz vêm esclarecer muita coisa, né? Que a gente via muito, lia muito, e se esforçava e tentava estudar, ouvir os espíritos, mas esmiuçar, assim, né? Todas as obras, cada uma dentro da sua originalidade, né? Mas veio esclarecer muita coisa, veio dar noção do que você está. Como se você tivesse de usar uma coisa em casa e você não tivesse noção de que compartimento tinha aquilo, o que você ia guardar dentro, você só conhecia a frente daquilo, né? Do móvel, vamos dizer, né? Você não abria para saber por dentro como que você ia arrumar, né? As obras de André Luiz vieram para fazer isso. Eu li elas assim, mas eu não li seguido, eu li assim, salteado. Essa aqui deve ser boa. Aí eu tenho a porção aí, todos que eu leio, sabe? Mas não é seguido, mas é boa assim, né? Na sequência, para poder você seguir o ritmo, né? Eu li, conforme eu achava boa, essa aqui vai ser boa. E eu olhava assim, tá bonito. Me dá essa, você comprava e vinha para casa ler. E às vezes precisava de um outro para você entender aquela, né? É isso aí, minha filha. Tem que aprender a viver. Semei mais fraternidade e amor. Todos estão concluídos nos seus propostas e pensamentos. Então, sempre bom estar com vocês. João, baby, você que está sumido, pode fazer a nossa oração final, querido? Estava com saudade de você, criatura. Que beleza. Obrigado. Agradecemos ao Pai Maior por esta noite de aprendizado, por compartilharmos conhecimento, compartilharmos boas energias e também receber. Que possamos todos ter uma semana de refazimento, de amor, de paz, e que possamos estar juntos dentro em breve para continuar nessa jornada de aprendizado, de alimento para o nosso espírito e para o nosso corpo,
que tenhamos uma boa noite e uma semana resguardada pelos nossos amigos espirituais e por Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmão. Graças a Boa Deus. noite, Amores João. mios. Boa Maravilhoso Boa final de noite. semana. Chuvoso, florido. Tudo muito bom. Beijo. Fiquem com Tudo de bom Deus. para Beijo. todos. Boa noite. beijo. Tchau. Beijo. Durmam bem. Dá um beijo para Santinha. Pode deixar. Ó, Beijinho a todos. Boa tá. noite, Valdir. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Aí, Maria Lúcia, fica escondida, gente. Fica escondida. A Mary Ellen não quer saber de dar as caras pro John Boy. Ai, meu Deus. Gente, beijão. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa Tchau. noite. Ó mensageiro da seara.